Olá, pessoal, bom dia. Todos sejam bem-vindos a mais um episódio do Tec Nutri, né? É com muita alegria que estamos iniciando esse episódio e dizer que esse é o terceiro episódio, né? E também agradecer a todos que estão assistindo todos os episódios. E é um projeto muito legal e fico muito feliz pelo os feedbacks que estão dando para a gente e nós somos muito agradecidos por cada um de vocês, os 500 inscritos do nosso canal que estão acompanhando e também aqui também especial ao João, à Nina e também aos nossos monitores, o Gustavo e o Vanderlei, que estão assistindo também, né? E dizer que no dia 4 teremos um episódio especial com eles, né? A parte 2 daquele episódio que nós gravamos semana passada. É isso aí, minha amiga. Primeiramente, bom dia a todos e vamos aqui deixar os abraços. Vamos mandar um abraço pro meu tio Márcio, que tá tentando ajudar a gente a chegar a 500 inscritos e a gente vai conseguir. E mandar um abraço também para nossa produtora, que para quem não percebeu, ela não está aqui. Por quê? Por quê, minha amiga? Fala o porquê que ela não está aqui. Porque ela está fazendo um Uma, encontro de leitura. uma reunião no clube de leitura. E só para explicar, a gente resolveu antecipar essa gravação desse episódio por motivos técnicos. Essa Sim. gravação deveria acontecer no final da semana que vem, mas por motivos técnicos ela foi antecipada. E o tema de hoje é a nossa rotina como acadêmicos e as matérias que a gente menos gosta e as matérias que a gente mais gosta. Fale, minha amiga. Pois é, temos boas coisas para falar da nossa rotina, né? Só para iniciarmos, né, o assunto. Bom, a minha rotina, ela logo se inicia a partir das 5 horas da manhã, né? Ela é bem cedo, né? Por conta que, devido toda a rotina da faculdade, né? Esse é o único horário que eu tenho para fazer algum tipo de atividade física, e aí eu opto para fazer caminhada de manhã cedo, né? Por conta que é um horário muito bom, né? E tudo, e é uma opção minha, né? Eu me sinto bem acordando cedo e fazendo essa minha atividade. Atividade física, para mim, é uma qualidade de vida a mais. Eu me sinto muito bem, feliz e me sinto bem. E a minha rotina com relação à faculdade, ela é bem puxada, porque além das disciplinas que eu faço, né, durante esse período, eu também tenho os reforços da tutoria, que a gente faz 3 vezes na semana. E com isso, né, eu estudo bastante, porque assim, eu tenho aula, esse semestre eu estou fazendo só 5 disciplinas, e por conta disso, eu fiquei só com as aulas no período da tarde. Ao Graças, contrário do. graças a Deus, ela só tá fazendo 5 disciplinas, galera, porque ela é a maluca das disciplinas. Ao contrário de mim, que tem uma rotina inversa, eu acordo às 6:30 da manhã e primeiramente, a primeira coisa que eu faço é ligar o PC. Segunda, falar com a nossa apresentadora. E a gente se fala para se motivar durante quase todo o dia, tá? Pra quem não sabe. Aí eu falo com ela, falo com o meu monitor. Aí abro a primeira aula do dia, 7:30 da manhã. Tem um pequeno intervalo. Tomo café. Geralmente resolvo alguma coisa do podcast. Aí depois que a minha aula acaba por volta de 11 horas do meio-dia, eu
almoço, falo com a equipe, tanto no podcast quanto o meu monitor e agora a minha tutora, se der certo. Não sabemos ainda se vai dar. E assim, é uma rotina bem puxada, que geralmente à tarde eu reviso aulas, faço mini cursos, workshops. Fale um pouquinho mais, minha amiga. Pois é, como eu estava falando, né, eu nesse semestre estou fazendo disciplinas no período da tarde, todos os dias, mas com isso eu tenho praticamente tipo duas aulas, né, porque eu tenho o reforço da tutoria pela manhã e à tarde tem as minhas aulas. E tem uma aula em especial que ela ocorre praticamente assim, à tarde mesmo, a partir das 3:30 da tarde eu tenho aula, tenho início essa aula. E aí ela termina às 17h30, né? E aí eu tenho um longo da manhã todinho para fazer os trabalhos, né, e tudo. E como o João falou, todos os dias ele sempre me manda mensagem, né, de bom dia, motivação, e a gente tem esse contato. Nós não se falamos praticamente o dia inteiro, né? Entre o intervalo das aulas e quando a gente pode, a gente entra em contato. E a gente sempre tem uma palavra de motivação um para o outro e também a gente se dá muito bem, né? A, a gente cuida um do outro, né, amiga? Em virtude, Isso, a gente, em virtude do que você passou, a gente cuida um do outro, porque isso é importante pra gente. E além disso, a gente ainda tem que cuidar aqui do nosso projeto. Então, isso, então tudo que eu defino com a produtora, eu passo pra Yara e tem que aguardar a Yara aprovar. Inclusive o episódio 2 que era para ter saído quarta-feira, atrasou porque a dona Yara estava ocupada, galera. Inclusive, eu estava fazendo trabalho, porque ah, assim, além dessa aula que eu falei para vocês, que eu tenho, que ela começa mais tarde, aí nesse dia eu tive que ficar com a professora e com um colega, por conta que essa professora, ela além dela ser minha professora, ela é a coordenadora do curso, que eu já falei o nome dela várias vezes aqui para vocês. Ela é uma professora maravilhosa. E aí, nesse dia, a gente foi e sentou com ela no final da aula e ela foi passar um pouquinho do conteúdo da aula que eu não pude estar presente. E aí, a gente ficou ali discutindo, entendendo o conteúdo e fazendo os cálculos, porque assim, como eu já vou falar aqui para vocês, no meu curso tem muitas disciplinas com cálculos. Claro que não é dos cálculos que o João tem em contato, é uns cálculos totalmente diferentes, mas assim, é muito legal, muito gratificante e eu gosto muito dessa disciplina. Mais para frente eu vou falar para vocês qual é a disciplina que eu mais gosto e as que eu menos gosto. E aí, nesse dia, eu tive que fazer esse encontro, eu acabei terminando às 7h pouco. Quando o João me mandou mensagem perguntando para mim que precisava do meu aval na mensagem para enviar, ou para lançar o episódio, né? E aí tá bom, peraí, que eu vou dar uma olhada, que eu nem sabia que tinha mensagem, entendeu? E foi tudo lindo, não, maravilhoso. não, galera, vamos explicar direito, amiga. Foi assim, deu 7h30 da noite, ela não respondeu minha mensagem, eu falei que ela que é 7h30 da noite. Não é possível que ela ainda esteja em aula. Aí eu peguei meu telefone, liguei pra ela, aí ela disse, acabei de sair da aula de. Como assim? 7h30 da noite? Eu digo, dá uma olhada na mensagem que eu te mandei. Só estamos aguardando o, você aprovar. E esse dia eu estava triste pelo fato ocorrido, mas que não veio o caso aqui agora. Aí ela aprovou, aí eu mandei para ok para produtora e a gente soltou o episódio. Mas a gente vai tentar manter o horário certinho
para soltar os episódios, tá? Isso mesmo. E, É, e com relação às matérias que eu tenho, aí ela sabe que é muito cálculo, muito pesado. Mas os cálculos dela são bem melhores do que o meu. Melhores, para 2 vezes melhores, eu acho, do que os meus. Isso. Para explicar melhor, pessoal, é o seguinte: aqui no curso, como eu já falei lá no episódio de apresentação, nós temos algumas disciplinas teóricas e outras disciplinas mais práticas. Nesse caso que eu estou falando para vocês que eu fui fazer alguns cálculos, é por conta que a partir do quarto período, como eu já expliquei no início aqui dos nossos episódios, nós temos disciplinas específicas. O que seriam essas disciplinas específicas? Aquelas disciplinas que é voltado exatamente para a nutrição, que é avaliação nutricional, planejamento alimentar e pressão dietética 1. Aí nós temos nutrição do adulto e idoso, e também nós temos outras que não é o momento aqui para falar, né? Mas a gente tem várias. E aí, dentro dessas disciplinas assim, tem alguns cálculos que a gente tem que aprender durante todo o percurso no curso, que seriam os cálculos para fazer a predição de energia, que seria a predição de energia, seria os cálculos de TMB, que seria taxa metabólica basal, que a gente precisa saber, o JET, que é gasto energético total, e o cálculo de MC, que seria o índice de massa corporal. Para quem não conhece, nós temos que fazer esses cálculos para a gente saber como é que está o nosso paciente e tudo. E aí, nesse dia aí que o relatou, eu estava fazendo uns treinos, né, com relação a esses cálculos, porque mesmo nós estando online, nós temos várias atividades que têm bastante cálculos. E nessa disciplina específica aí, que é a disciplina que eu gosto, que eu estou estudando atualmente, que é nutrição materno-infantil, que é voltada para gestante e as nutrizes, e também os bebês, ela tem bastante cálculo voltado para essa faixa etária, ou para esse público, faixa etária não, perdão, para esse público. E aí os cálculos são um pouquinho mais, assim, diferente do que eu já tinha visto anteriormente. E aí, agora que eu estou conseguindo acompanhar. Mas isso assim é só um aperitivo, né? De coisas que temos no curso. Mais para frente, quando for assim, depois de um tempo, eu posso explicar outras disciplinas que a gente tem mais para frente. Mas assim, o nosso curso ele tem sempre um lado bom. Ele não tem um lado ruim. O nosso curso ele quer dizer, o meu curso ele é um curso muito bom e eu gosto. Estou na melhor fase, que é na fase das disciplinas que é mais voltada para a nutrição. E eu já encontrei uma área que eu quero atuar e é isso. Victor, depois quando a gente estiver aqui juntos nos nossos estúdios, a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. Galera, e minha queridíssima Viviane Almeida, no meu curso, cara, eu adoro aquele meu curso. O pessoal me chama de maluco, de doido, mas eu adoro aquilo ali, porque aquilo ali é minha paixão. Tá ali naquele ambiente, naquela sala de aula. O meu curso, o primeiro período, ele tem 8 matérias, 4 teóricas e 4 de cálculo. Como eu já disse aqui, os primeiros períodos você não vai para o laboratório, não vai mexer com informática. Eu fui porque a galera da Associação Aquática Imperial, ela fornece workshops de férias. Aí que esses workshops, eles levam você para o laboratório e aí você consegue mexer um pouquinho no laboratório. Mas, fora isso, você só vai ver o laboratório de informática lá no segundo período lá. E para começar as matérias do primeiro período, você
tem lógica para computação, que é uma matéria um pouco complicada, porque a lógica para computação você tem que entender de verdadeiro ou falso, se, se as coisas se conectam, se não se conectam, sabe? Eu tô falando aqui em português para vocês porque a gente disse, disse na nossa reunião de pauta que a gente não ia falar em termos técnicos aqui. Então a gente tá resumindo para vocês. E aí depois você tem introdução à informática, porque aí você vai ver toda a teoria de surgimento dos computadores. Aí o professor faz o resumo da história dos PCs e, e aí é um conteúdo bem vasto, bem grande. Aí depois você tem matemática discreta, que é uma matéria de cálculo também, mas uns cálculos mais teóricos, ao mesmo tempo que ela tem cálculo, ela é teoria. Então, além disso, você tem geometria analítica para a educação básica, que aí você vai ver a parte de vetores, toda aquela parte de que a gente já viu no ensino médio. E, além disso, você tem leitura e produção de texto técnico, que é uma matéria totalmente teórica. Você tem, enfim, você tem algumas matérias teóricas no primeiro período. Já no segundo período, você vai ver algoritmo, que é uma matéria que eu tô tendo que refazer ela nesse período de novo. É uma matéria que aí você já vai começar a fazer alguns códigos para o PC, mas no início você vai fazer no papel, depois é que você vai passar a programar no computador. E esse período também eu estou fazendo cálculo 1 porque eu tenho que fazer. Eu, quando cheguei na UFAC, como eu já expliquei aqui, eu fui maluco e fiz as 8 matérias de uma vez. Passei 4, fiquei reprovado nas outras 4. Aí tive que pagar a matéria, tô tendo que pagar a matéria até hoje, mas é a vida. Eu tô realizando um sonho pra mim, pessoal. E que assim, galera, aquilo que eu sempre disse pra vocês, sempre falo pra Yara. O que é, amiga, que eu sempre te falo? Nunca desistir dos seus sonhos. É isso, Sempre caminhar para frente. é isso mesmo. A Yara sabe que antes de começar esse semestre atual, eu consultei ela várias vezes. Amiga, o que eu faço? Eu faço cálculo, eu faço cálculo. Ah, eu, porque para tudo, a Yara precisa do monitor dela menos do que eu. Eu, para praticamente tudo, preciso do meu monitor. Então, como ele não conseguiu a vaga dele na turma de cálculo, eu fiquei um pouco preocupado, mas eu tava com medo no início eu tava com medo de fazer a matéria. Eu disse até pra Yara, isso não vai dar certo. Mas agora não, agora eu tô tranquilo, tô animado, tô achando que vai dar certo.
E a matéria que eu tô menos gostando de fazer no momento é algoritmo, porque algoritmo é uma matéria complicada que você tem que saber programar tudo direitinho. E eu sei programar. O problema é que eu tô de home office. E home office pra programar é difícil, porque eu dependo da minha mãe. Então é um pouquinho pesado, mas eu vou conseguir. Agora vou deixar vocês com a minha amiga Yara. Fale Pois mais, é, como, fale mais um pouco, minha amiga. pois é. Como o João falou, né, ele depende um pouco mais do monitor dele. Claro que isso não interfere no conhecimento dele, isso vai só auxiliar. Como já foi, assim, um pouco abordado no episódio passado, né, a minha monitoria é assim, a gente, atualmente, eu estou tendo as duas ajudas, né, tanto a parte da monitoria quanto da tutoria. A tutoria é mais voltada para os conteúdos, né, que das disciplinas que eu estou fazendo, e a monitoria fica mais com a parte da elaboração dos trabalhos, né, e tudo. E é isso, né? Atualmente a gente está praticamente fazendo tudo junto, assim, com relação aos trabalhos, né? A gente marca os horários para fazer os trabalhos, mas algumas vezes eu faço primeiro eu faço a primeira atividade, né, no caderno e depois eu envio para ele e aí ele passa para o computador e envia lá para mim, né? E assim, eu digo só uma coisa, o João ele é uma pessoa aqui, muito inteligente, muito bacana. Eu acredito que o Vanderlei deva gostar muito de fazer, né, de estar com ele, e ele é muito legal. Com relação a, como eu estava falando, né, só eu não dependo muito do Gustavo, não. Eu faço mais sozinha, mas quando é para, tipo, alguns trabalhos que eu tenho dificuldade, eu peço ajuda para ele. Por exemplo, nessa semana agora, a gente tem um trabalho que a gente, como eu já falei, a gente já tem algumas disciplinas que a gente faz algumas práticas, né? E aí, mesmo online, a gente vai fazer que a gente chama de atendimento nutricional. É o que é a resolução, né, que a gente tem no curso, nós temos várias resoluções. E devido a todo esse processo de pandemia e tudo, teve agora o lançamento de uma resolução, que é a 666, quer dizer, 666, que ela permite que o nutricionista faça atendimento online, né? E aí, como nessa disciplina chama-se Práticas Integradas 6, nós temos que fazer algumas atividades que sejam práticas, né? E a professora propôs para a gente fazer um atendimento nutricional com alguns pacientes, a temática dela é criança e adolescente, que é que é, como se diz, é uma junção da disciplina que a gente teve no semestre passado. E aí ela propôs esse Hum, trabalho para a gente, e aí na próxima semana eu vou ter que participar do atendimento nutricional desse paciente. E aí eu fiquei com a parte das recomendações nutricionais, que seria algumas orientações para o paciente, o que é que ele deve consumir, se ele deve praticar atividade física, beber mais líquidos, né? Essas coisas assim. E o meu monitor ficou com a parte do plano alimentar. E a gente necessita de saber as informações que a gente chama de história clínica do paciente, né? E a gente precisa dessas informações para fazer. Então, esse trabalho aí, especificamente, eu vou fazer junto com ele, que ele vai me auxiliar. Mas, como eu estava dizendo para vocês, alguns trabalhos eu faço sozinho, né? E ele só me acompanha ou ele tira as minhas dúvidas. Mas, assim, a minha experiência atual, né, com esse semestre está sendo muito boa, está sendo legal. Estou gostando muito de fazer. Estou fazendo várias disciplinas que eu não fiz ainda. Em especial, estou fazendo uma que eu não gosto mesmo, assim, que é o. Não gosto. Ela é muito assim, não me agradou, não, que é alimentos de origem vegetal 1.
seria raízes, tubérculos e tal. É uma disciplina que a gente vai ver como é que é a questão dos alimentos, vegetais e tudo. Ela é um pouco chatinha, né, por conta que a metodologia, né, do professor, assim, eu vou só citar aqui a metodologia do professor, não vou citar os nomes. A metodologia do professor não é muito amigável e a gente acaba, eu não estou conseguindo entender, mas é isso. E tem as outras disciplinas que eu estou fazendo que são muito legais, né, assim, que é gestão de unidade de alimentação e nutrição, que é uma disciplina que ela é pré-requisito para o estágio, que eu vou fazer mais para frente. E também tem nutrição materno-infantil, que eu já falei para vocês. É uma matéria muito, muito legal, bacana, que eu gosto muito, tanto por conta da professora quanto do assunto abordado. E desde já só digo que é essa área que eu quero atuar futuramente quando terminar a faculdade. Amiga, eu esqueci de falar a área que eu quero atuar, galera. Eu quero atuar na área de comunicação e redes de computadores. É uma área que eu sou apaixonado, que assim, eu tenho o melhor professor do mundo. Aliás, ele, ele assim, é um carinho enorme comigo. Um dia eu vou trazê-lo aqui no programa. Um abraço para ele, ele sabe, não vou citar o nome dele aqui, mas ele sabe que ele é, além de um ótimo professor, ele é um grande amigo. Tudo que eu preciso, ele procura sempre me ajudar. E essa é a área que eu vou querer atuar. E galera, vamos contar pra eles, amiga, a novidade? Ou não? Não, não, galera. Vamos? A gente não vai contar, porque senão os convidados, Ah, os convidados vão descobrir. Convidados do programa do dia ah, 4. é verdade, Convidados do programa. verdade, verdade. Vou mesmo. Convidados do programa do dia 4. Fiquem de olho, porque vocês em breve vão receber orientações em seus e-mails. Esperamos que todos os ouvintes gostem do programa do dia 4, gostem desse programa, foi feito com o maior carinho e a ideia, a ideia é essa. Logo, logo o Tecnutri vai vir aí com mais novidades. Ontem a gente fez, acho que, 1 hora e meia de reunião de pauta e foi assim bem proveitosa. Eu não posso contar ainda as novidades que virão, mas logo logo todo mundo vai ficar bem alegre com a novidade. Amiga, mais alguma coisa para falar? Só dizer que no dia 4, os ouvintes e os nossos convidados vão ter várias novidades, né? E nesse dia vai ser muito legal. Vai ser a parte 2 daquele episódio que nós gravamos na semana passada e que vai ser tão especial quanto foi aquele. E só agradecer a todos que estiveram aqui com a gente nesse episódio e muito obrigada, né? Eu fico muito feliz em participar do nosso projeto e dizer que é a melhor coisa do mundo. Eu me encontrei aqui e eu quero dizer que é maravilhoso, né? Obrigada a cada um, obrigado, João, novamente, e um grande abraço a todos. E, e galera, eu só vou dizer, é uma novidade que vai deixar todo mundo chocado no programa do dia 4 e é para comemorar o Dia do Estudante, que foi no dia 11. Aliás, parabéns a todos os estudantes, sejam universitários ou não, parabéns, um abraço. E o programa de hoje vai ficando por aqui.